Olá, amigos. Sou Nelson Ronaldo Pedroso, casado com Jaqueline, pai do Lourenço, tenho 34 anos, sou empresário, cidadão de União da Vitória e tenho um imenso orgulho de viver ao lado do nosso povo trabalhador. A minha vida na política se iniciou no movimento estudantil, o que me ensinou a ser politizado e agir com racionalidade, sempre na busca e na luta por aqueles que precisam ser ouvidos. Participei ativamente das últimas 2 eleições municipais, buscando representar o povo como vereador. Obtive uma expressiva votação, o que me permitiu, nos anos de 2013 e 2014, assumir o mandato e sempre com muita responsabilidade, trabalhar na elaboração de leis e principalmente fiscalizar em prol da população que mais necessita. Toda essa experiência somada nos traz até aqui com um profundo conhecimento e com a certeza de representar a União da Vitória. Com toda a experiência política que adquiri ao longo desses anos, hoje me coloco como pré-candidato a prefeito do município de União da Vitória, para fazer a diferença mesmo. Em primeiro lugar, ouvindo a população, compreendendo os problemas, para que as soluções sejam eficazes a curto e a médio prazo. Uma cidade desenvolvida necessita de empregos, de política de geração de renda, e é isso que efetivaremos na nossa jornada como gestor, com um olhar para a necessidade de todos, levando em consideração as características de todas as localidades de nossa querida União da Vitória. A vida saudável de todos os munícipes necessita de um programa efetivo de saúde pública, com atendimento humanizado que acolha aqueles que necessitam de ajuda. Para a educação, deve-se prever o princípio da equidade, buscando a valorização de professores e funcionários, sempre focado no fortalecimento de todo o processo de aprendizagem, além de diversos programas que busquem uma escola de qualidade e plural. Uma política inclusiva se faz com a população, com as diferentes gerações, ouvindo a todos. Esse é nosso projeto e nossa busca. Da criança ao idoso, o foco deve ser em programas específicos. Para fazer a diferença, eu sou o Nelson Pedroso, pré-candidato a prefeito de nossa União da Vitória. Boa noite, senhoras e senhores que nos acompanham via redes sociais em mais uma Nelson em Live. Hoje a nossa conversa, a nossa discussão, o nosso bate-papo é sobre dinheiro público, como ele é investido. Você sabe como o dinheiro dos seus impostos ele é investido nas melhorias que você, cidadão e cidadã, precisam? Hoje a nossa conversa é sobre isso. Dinheiro público, como ele é investido. Hoje, nós teremos 3 convidados. Nós estaremos conversando com Nelson Pedroso, nós estaremos conversando também com o professor Márcio Fernando Zic e com Leonardo Rodrigo Equevai. Nessa noite, estaremos conversando, nós 4, sobre dinheiro público, como ele é investido. Nesse primeiro momento, quero abrir a palavra para Nelson Pedroso, empresário, que trabalhou como diretor executivo comercial na empresa Engie Green, atualmente é sócio proprietário na empresa Maurer Engenharia e Construções, para as suas considerações iniciais e o seu boa noite a todos aqueles que nos acompanham nesse momento via redes sociais. Nelson Pedroso, é com você, seu boa noite e suas considerações iniciais. Primeiramente, boa noite, professor Celso, boa noite, Leonardo Ecavei, professor Márcio Tizig e toda a população e quem participa da nossa live. Entramos nesse quarta live, um tema extremamente importante, sensível a todos nós, porque falar de orçamento público é falar do dinheiro de todos nós. Se nós devemos ter uma responsabilidade com o orçamento doméstico, o orçamento público deve ser maior ainda. E daí não é responsabilidade só do gestor que aplica esse recurso, é sim de todos nós como cidadão, amantes desse município, a fiscalizar, porque essa é a importância de nós como cidadão. Uma boa noite e uma boa live a todos nós.
Agora quero convidar o professor Márcio Fernando Tzig, que é professor de Educação Física, que é pós-graduado em Treinamento Desportivo pela Uniguaçu, acadêmico da 8ª fase de Direito do curso aqui na UNC Campus Porto União, professor de Educação Física concursado desde o ano de 2006 nos municípios de União da Vitória e Porto Vitória, e também presidente e licenciado do Sindicato do Magistério de União da Vitória e Região. Professor Márcio Fernando Tzig, seu boa noite e suas considerações iniciais. Muito boa noite aos nossos conterrâneos de União da Vitória. Boa noite ao Nelson Pedroso, ao Leandro, e em especial um cumprimento aos colegas, servidores públicos, aos professores, né, e professoras, e fico muito feliz em poder participar dessa live para tratar de um assunto de extrema importância, né, de muita relevância, que é o recurso público, que é o orçamento. E é através dele que o cidadão pode exigir os seus direitos. O recurso público nada mais é que uma devolução daquele imposto que nós pagamos. Então, parabéns pela iniciativa de trazer em discussão um tema de tamanha importância. Exatamente, professor Márcio. O assunto é de muita importância, porque mexe com o imposto que o nosso cidadão contribui diariamente em todas as atividades que ele faz. Agora, eu convido o Leonardo Rodrigo Ecavei para que ele faça as suas considerações iniciais. O Leonardo Rodrigo Ecavei é engenheiro civil, formado pela Fundação Municipal Centro Universitário de União da Vitória, nossa querida Uniuv, especialista em infraestrutura de transportes e rodovias, pelo Instituto Brasileiro de Educação Continuada, o INBEC, participou de vários cursos junto ao Tribunal de Contas da União e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, cursos sobre execução e fiscalização de obras de infraestrutura. Ele também possui experiência em obras públicas de edificações e infraestrutura. Atua diretamente em estudos de viabilidade técnica financeira e execução de obras de infraestrutura urbana, além de realizar auditorias internas em empresas. Atualmente, Leonardo Rodrigo Ecavei é conselheiro suplente do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Paraná. Leonardo, suas saudações iniciais aos nossos telespectadores, aqueles que nos acompanham via redes sociais. Então, boa noite e suas considerações iniciais. Boa noite, Celso. Boa noite, professor Márcio, ao Nelson, a todo mundo que está nos assistindo nesse momento, né? Queria, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar somando com vocês nessa conversa de hoje. Espero poder auxiliá-los com tudo que eu possa estar somando, né? E falar que eu estou muito contente que essa iniciativa de buscar informações e expor essas informações ao pessoal, a ter essa conversa, facilita muito o entendimento de todo mundo que está assistindo, para entender de onde, como que é investido o dinheiro público, como o professor Márcio mesmo citou, é um dinheiro de todos, é uma devolução, e acredito que é dever de todos nós conseguirmos informar a melhor maneira de como isso pode estar sendo investido e conseguir trazer mais clareza na população, né? Seria isso, Celso. Agradecer e parabenizar aí pela iniciativa. Ok, Leonardo. Dinheiro público, como ele é investido? Você sabe? Você, cidadão, que investe o seu dinheiro na nossa cidade, que compra, que participa, você sabe como ele é investido? Essa é a nossa discussão. Essa é a nossa conversa hoje no nosso Nelson em Live.
Nessa nossa conversa hoje, nós estaremos conversando justamente sobre isso, dinheiro público, como ele é investido. Lembrando a você que está nos acompanhando pelas redes sociais, faça sua interação, seus comentários, suas perguntas, aí na sua página por onde você está assistindo, que elas chegarão até nós para que os nossos participantes desta noite possam responder às suas perguntas ou até comentar sobre as suas interações. Então, aproveite esse espaço, que é um espaço público, é um espaço democrático, para que você faça as suas interações neste momento. Agora, após as saudações iniciais, nós vamos partir para as nossas perguntas. Nesta noite, nós faremos 2 perguntas para cada um dos nossos 3 entrevistados. Começa, então, com Nelson Pedroso. Nelson, você que é empresário, você que já trabalhou aqui, trabalhou e trabalha aqui em União da Vitória, Nelson, quero te fazer uma pergunta direta sobre a questão dos investimentos no município. Como uma gestão municipal deve trabalhar com o orçamento, prevenindo gastos desnecessários? Nelson, é com você. Seu microfone, Nelson, por favor. Me desculpa. Tranquilo. Novamente, boa noite, então. O orçamento público, ele deve ser tratado com muita responsabilidade, uma vez que trata-se do dinheiro de todos, e esse dinheiro deve ser aplicado com uma devolução, como cirurgicamente falou o professor Márcio Tizig. Todo o orçamento público, ele é aprovado no ano anterior pelo nosso Poder Legislativo, pela Câmara de Vereadores. Para a gente poder introduzir alguns números aqui, a gente poder passar a clareza lembrada pelo Léo, pelo Leonardo, o orçamento desse nosso ano de 2020, o nosso ano corrente, aprovado, é de 212 milhões. Isso para a nossa realidade aqui de União da Vitória. Desse 212 milhões, nós temos 51% comprometido só com a folha de pagamento. Além de outros compromissos que, de certa forma, coloca responsabilidade às mãos dos gestores de aplicar esse recurso em determinadas áreas. Então, qual é o desafio? O desafio é se fazer muito mais com menos. Uma vez que a gente está atravessando um momento de pandemia em que vem sistematicamente reduzindo a arrecadação dos municípios. Então, se fará ainda mais necessário organização e planejamento. Quando o Celso traz a pergunta em que como não desperdiçar, né, como não mal investir o recurso público, vem de planejamento e organização. E isso parte, inclusive, desde o compras públicas, que a gente está falando de produtos e serviços, aonde temos que articular toda a nossa sociedade, o nosso empresariado, vendo que toda essa receita, esses 212 milhões, ele tem condição de rodar aqui dentro de nossa região, através de produtos e serviços de nossas empresas, de nossos CNPJs, do nosso território, da nossa região aqui. Então, assim, temos, desses 212 milhões aprovado, que é o nosso dinheiro em caixa, que para esse corrente ano, nós temos que pensar que só do fundo de aposentadoria, e aqui eu queria já introduzir o professor Márcio Tizig, que, na minha opinião, é uma sumidade no que se diz respeito à Funprev, a Fundo de Previdência, por ser servidor público e sentir na pele, e ser uma liderança que vem polarizando, vem fazendo essa discussão, inclusive com o poder público atual. Nós estamos falando aqui de 14% só para o fundo de aposentadoria dos servidores. Então, assim, são recursos que são engessados por uma lei orçamentária, aprovados previamente no ano anterior, e que deve ser cuidadosamente organizado e planejado. É como o orçamento doméstico. Se a gente tem organização e planejamento para o nosso orçamento familiar, quando a gente fala em orçamento público, o planejamento e a organização deve ser ainda maior. Para um primeiro momento, Celso, seria isso. Ok, Nelson.
Você já puxa o gancho para mim para a segunda pergunta, que é para o professor Márcio Fernando Zic, que fala um pouquinho sobre previdência, que estuda, como você falou, que sente na pele essa questão do FUNPREV. Professor Márcio Fernando Zic, como você vê o orçamento público em relação ao FUNPREV? Mais uma vez, boa noite a todos e todas que nos acompanham. Primeiro, o orçamento público e convergindo com o fundo de pensão dos aposentados e pensionistas da União da Vitória é um problema recorrente do município. Mas eles têm parâmetros legais, né? Já é preconizado na própria Constituição brasileira, em leis federais e na própria lei do município, as responsabilidades que o gestor deve ter para manter o equilíbrio financeiro e atuarial deste fundo de previdência. Então, eu peço por gentileza que o assistente coloque ali para mim o artigo 40 da Constituição, para nós começar a explicar esses institutos legais aí. Então, está lá no artigo, né? No artigo 40 da Constituição Federal do Brasil, que se refere aos servidores públicos, à aposentadoria dos servidores públicos. Haja vista que o artigo 201 é para aqueles trabalhadores da iniciativa privada, regidos pelo INSS. O que diz lá? O regime próprio de previdência social dos servidores, titulares de cargos efetivos, de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federado, que é o município, dos servidores ativos, dos aposentados e de pensionistas. E agora aqui a parte final e mais importante, observado os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial. Então está lá, na Constituição brasileira, já preconizado que essa responsabilidade é do ente federativo, com o servidor ativo que tem a sua contribuição, o do aposentado e pensionista, né, que vai constituir receita para este fundo. E, com isso, nós vamos convergir agora, na sequência do slide, para o que diz os institutos, a lei municipal em relação a isso aí. Então, eu coloquei em vermelho ali, essa é a lei do FUNPREV, a 3628, de 2008. Ela passou por uma alteração recente em relação às fontes de receita. Então, o servidor público, ele contribuía com 11% de sua remuneração e passou a contribuir com 14%. Ainda não passou, está no período aí de vacância, está no período aí legal, né? Mas vai passar a contribuir. O município contribuía sobre a folha de pagamento, sobre sobre toda a folha de pagamento, ele contribuía com 16%. Hoje a folha de pagamento gira em torno de 5 milhões de reais mês. Ele contribuía com 16% para o fundo. Hoje ele passou a contribuir com 22%. Mas o mais importante é o que está em vermelho ali, o inciso 2 do artigo 15. Da contribuição suplementar mensal de responsabilidade do município para recompor e formar as reservas matemáticas relativas ao serviço passado dos servidores, a qual será definida mediante avaliação atuarial anual, produzindo seus efeitos a partir desta lei. O que isso quer dizer? Que o município tem que suplementar aquele valor que desequilibra financeiramente. O município precisa aportar esse valor através de lei. Já tem lei municipal em que pese reconstituir essa reserva do serviço passado. Mas o município de União da Vitória, através do executivo, encaminhou uma lei, um projeto de lei, a qual foi aprovada por todos os vereadores, que entra em confronto com esse instituto aí. Então, eu peço ali a gentileza que passe o próximo slide para eu poder explicar. Essa lei ordinária aí, a 4784 de 2018, ela
estabeleceu um limite para a amortização do déficit técnico. E esse limite, está ali no artigo 1º, ele diz que fica estabelecido o limite de 2% sobre a receita corrente líquida para a amortização do déficit técnico atuarial que o Poder Executivo tem junto ao regime de previdência. Ou seja, esta lei confronta com o inciso 2 do artigo 15, pois limita em 2%, e aí não vai equalizar, não vai dar equilíbrio financeiro para o Instituto, para o nosso regime aí de previdência, né, o regime próprio de previdência. E que vem, isso a curto, médio, longo prazo, vai comprometer ainda mais o déficit atuarial, né, do nosso FUNPREV. E essa lei, além de ferir o próprio Instituto Legal Municipal, fere lá o artigo 40 da Constituição, em que pesa o equilíbrio financeiro e o equilíbrio atuarial. O equilíbrio financeiro é o equilíbrio entre o que eu arrecado e o que eu gasto, né? Então, hoje, há um déficit em relação ao equilíbrio financeiro. E o equilíbrio atuarial é em que pesa uma série de fatores. A expectativa de vida, o número de dependentes, o tempo de contribuição, né? Então, fica difícil aí superar esse problema com essa lei aí, a 4784. Com toda certeza, o próximo gestor do município vai enfrentar algumas dificuldades de ordem financeira e, claro, no campo das ideias, vamos ter que buscar, vamos ter que encontrar alguma solução para, pelo menos, restabelecer o equilíbrio financeiro deste fundo. Seriam essas as considerações em relação ao impacto do orçamento municipal em relação ao Fundo de Previdência dos Servidores Públicos. Senhor Márcio, vocês que nos acompanham pelas redes sociais nesse momento perceberam que, pelas conversas, o que é arrecadado pelo Executivo Municipal, ele tem as suas destinações específicas. Saúde, educação, FUNPREV, como muito bem nos explicou o professor Márcio. E, para isso, diante dessas limitações que o orçamento nos coloca, eu vou perguntar agora para o Leonardo se ainda, apesar desses engessamentos, Leonardo, como fazer com que o orçamento preveja obras públicas com recursos próprios? É possível fazer obras públicas com recursos próprios, apesar de todos esses engessamentos que o orçamento nos coloca, Leonardo? Então, Celso, uma resposta bem simples é sim, né? Existe a possibilidade, e tudo deve iniciar com algo que o Nelson falou agora há pouco, que é planejamento e organização, certo? Nós precisamos entender que a administração pública, o gestor precisa trabalhar como se fosse uma empresa, né? Que ela é uma empresa de todos, né? Então, é possível investir com recursos próprios em obras públicas? Sim. Puxando experiências que tive no passado e tenho algumas no presente também, um exemplo bem prático foi uma escola, né, aqui no município que eu resido, já atuei também na administração pública, né? Uma escola foi construída com recursos próprios, né, na casa de 2 milhões e 200 mil reais, né, sem nenhum centavo de financiamento, sem um centavo de repasses, né, a não ser o próprio recurso do município. Tem N outras situações que a gente pode estar exemplificando, e é importante citar essa questão do recurso público, das obras com recurso próprio, perdão. Tem muita situação que você consegue fazer o dinheiro valer mais, certo? Outro exemplo prático que eu posso estar citando para vocês com relação à iluminação pública, né? Vamos puxar ele para obras públicas, né?
No município também que atuei, anteriormente era feita toda uma terceirização, tinha uma verba destinada a isso, e custava, não vou entrar em valores, mas custava o olho da cara. Com muito planejamento, muita organização, o município conseguiu adaptar a equipe, né? Hoje tem uma equipe com 3 funcionários que fazem toda a iluminação pública, manutenção, e economizou, num período aí de 1 ano, mais de R$ 1 milhão. Esse dinheiro conseguiu ser revertido em lâmpadas LEDs para o município inteiro. Hoje está com 90% aí do perímetro urbano com iluminação em LED. Então, isso são exemplos de que, com planejamento, com organização e com respeito ao recurso próprio, né, público, é possível fazer, né? Basta ter seriedade, comprometimento e entender que não é porque é público que pode ser esbanjado, é aí que tem que tomar o cuidado, aí que o dinheiro é de todos, é do povo e precisa ser tratado com muito respeito. Seria isso. Ei, Leonardo. O Leonardo deixou bem claro: planejamento e organização com o dinheiro público, para que ele possa ser bem usado nas obras da sua cidade. Agora eu passo para a segunda pergunta aos nossos convidados. Então, Nelson Pedroso, com você. Tanto o Márcio quanto o Leonardo falaram de planejamento, falaram de organização. Então, eu quero perguntar para você, Pedroso, quais as 3 áreas em que o foco do orçamento deveria ser melhor distribuído? Por quê e como fazer isso? Seu microfone, por favor, Nelson. Novamente, perdão. Professor Celso e quem está contribuindo aqui com a nossa live, participando, gostaria de registrar um boa noite às pessoas que estão participando e interagindo com a gente. Um tema extremamente técnico, que claro que em uma live a gente não vai conseguir aprofundar do nível em que ele necessita. No entanto, assim, respondendo a pergunta, as 3 áreas necessárias que interferem na vida de toda a nossa população é saúde, educação e assistência social. Porque o investimento nessas 3 áreas influencia em todas as outras áreas, inclusive na geração de emprego e renda, inclusive no diálogo com os empresários, porque quem gera emprego necessita de que os seus funcionários tenham os seus filhos em escolas, em boas escolas, em padrões de qualidade aceitáveis. A gente sabe que nesse último período aí as escolas enfrentaram porque teve que existir um enfrentamento para conseguir algo a mais para as estruturas escolares. A saúde, que dentro desse momento de pandemia, inclusive há regras dentro da lei do orçamento que fazem com que possa ser investido ainda mais nesse período. E assim, investimento, orçamento, planejamento, organização, todas essas palavras técnicas que foram trazidas aqui, necessita também de fiscalização. Quando a gente fala desses 212 milhões, a gente está falando também do recurso da Câmara de Vereadores, que são cerca de 6 milhões e 500, que é o repasse anual para a Câmara de Vereadores. Então, a importância do legislador, que deveria se chamar fiscalizador, porque, acredito eu, mais importante do que legislar é sim fiscalizar. E aonde fiscalizar? Nós temos que fiscalizar desde o compras públicas, que boa parte do nosso orçamento vai em compras de produtos e serviços. Então, fazer estudo de mercado. O legislador tem a capacidade de, em qualquer setor da administração, e pegar toda a documentação, fase interna, fase externa, cotação de preço, bater com a realidade, porque, pelos dados, é fácil, nós temos o Tribunal de Contas do Estado e no portal da transparência do próprio município, os números, e é fácil se comparar e ver o quanto que a gente tem de contrato, que às vezes está oneroso para o município, e que poderia, através de uma auditoria e fiscalização,
reduzir e fazer sobrar, não sobrar, fazer retornar mais em benefício para o nosso município. O Leonardo bem colocou, ele tem uma experiência dentro de uma gestão onde cerca de 80% do município foi pavimentado com recurso próprio, com maquinário próprio, com funcionário especializado dentro do município, e pensando e dialogando junto com a população. Eu acho que esse é o caminho, diálogo com a população e planejamento e organização. E as 3 áreas, Celso, só para arrematar, é saúde, educação e assistência social. Porque o nosso povo não precisa nem de estado máximo nem de mínimo, precisa de estado necessário. E a gente vai encontrar dentro dessas 3 áreas as necessidades que o nosso povo mais precisa. Exatamente, Nelson. Dinheiro público, como ele é investido? Necessidade do planejamento, da organização. E o Nelson agora levantou também a questão da fiscalização. Nós, todos, fiscalizarmos onde é gasto esse dinheiro público. E aí, falando em fiscalização, em gasto do dinheiro público, eu já faço o link com a próxima pergunta para o professor Márcio Fernando Tsic, que é sobre educação. Professor Márcio, como fazer com que o dinheiro que vem para a educação seja melhor distribuído, gerando menos desperdício e mais ganhos? Mais uma vez, boa noite a todos e todas que nos acompanham. Quero pedir desculpa aqui, eu chamei o Leonardo de Leandro, né? Eu agora vi aqui, então, minhas desculpas aí. Bem, eu faço uma análise sistemática em relação ao controle do recurso público na educação da seguinte maneira. Nós temos os controles externos, né? E os controles internos. Nós temos lá o controlador interno do município, nós temos o Conselho Municipal do Fundeb, né? Aí nós temos o Tribunal de Contas, nós temos o Ministério Público, enfim, vários setores da sociedade que fazem o controle do recurso público. Mas o gestor municipal, o prefeito, o secretário municipal de educação, ele deve conhecer essa pasta como a palma da sua mão. Ele deve ter um organograma com todas as escolas. No município nós temos 38 escolas, temos 14 CMEs, restantes escolas municipais. Temos que conhecer o efetivo profissional humano e as demandas desse pessoal em relação à valorização, a plano de carreira, a planejamento para isso, a orçamento, colocar isso lá, colocar as progressões, os avanços, o merecimento, tudo aquilo que está lá instituído na lei municipal de valorização do profissional da educação deve ser cumprido. E aonde que tem que ser colocado? Na lei de diretrizes orçamentárias, na LDO, na LOA. Para quê? Para que possa ser cumprido. Né? Hoje nós estamos numa situação em que vários institutos do plano de carreira do professor está sendo descumprido. Né? Falando do recurso humano, falando da motivação desse profissional, que é o elo entre o conhecimento e consolidar o aprendizado. Então, nós precisamos de professor motivado. Não é só com salário, precisamos também ter um ambiente adequado de trabalho, né? Um ambiente onde o professor se sinta bem, onde ele possa oferecer para o seu aluno uma condição qualitativa de ensino e não quantitativa. Então, é nesse sentido. Aquele que for gestor, aquele que está com a pasta, tem que otimizar recursos. Mas nós não podemos vir com uma proposta rápida de querer, vamos fechar a escola, vamos centralizar, vamos portabilizar. Não, nós temos que pensar na comunidade, nós temos que pensar na sociedade. Nós sabemos que a referência hoje para uma comunidade, seja ela qual for, é a escola. Primeiro a instituição família, depois vem a escola, vem a igreja. Então nós temos que pensar
organograma, planejamento, material, recursos humanos, para que realmente... nós temos tantas aulas, tantas escolas no município que tem dualidade com o Estado, como resolver isso aí? Isso é bom? Isso traz, é benéfico para os alunos? Não é? Tudo isso tem que ser colocado em discussão, né? Nós tivemos agora, recentemente, uma conquista, que foi constitucionalizar o Fundeb, né, através da emenda constitucional 108, lá nos artigos 212A da Constituição, e vamos ter que colocar em prática isso. O recurso A, lá o próprio artigo 212 da Constituição diz que a União nunca menos que 18% e os estados e municípios nunca menos que 25%. É obrigatório, pois o Estado já reconhece que é uma área prioritária. Nós, enquanto professores, gestores, pensantes e que pensamos a educação, devemos buscar da melhor forma possível, alinhando o discurso no campo das boas ideias, otimizar esse recurso em que pese os 6.000 alunos da rede municipal de ensino de União da Vitória, que são o futuro do município, que serão os futuros vereadores, os futuros advogados, prefeitos, enfim, os profissionais aqui, que vão levar o município de forma progressista. Então, é nesse sentido, nós temos que pensar no ser humano, nós temos que pensar naquele aluninho lá, que é o objetivo final e o principal objetivo que nós temos e o nosso maior patrimônio. Acho que é nesse sentido. Ok, Márcio. Fica bem claro como a importância da educação e com a educação o planejamento, a organização e a fiscalização do uso dos recursos públicos, do dinheiro público. Saber como ele é investido, que é o tema da nossa conversa, da nossa Nelson em Live desta noite. E você que está nos acompanhando via redes sociais, faça sua interação, sua pergunta, seu comentário, que os nossos convidados poderão estar respondendo. E no final, na descrição da nossa live, vai ter um link para que você entre num grupo de WhatsApp e possa ficar sabendo as novidades sobre as próximas lives. Então, entre na descrição dessa live e veja lá o link, clique, se cadastre no grupo do WhatsApp e participe para ficar sabendo das possíveis próximas lives. O Nelson e o Márcio falaram sobre planejamento, organização, fiscalização, dinheiro público. Eu vou perguntar agora para o Leonardo, e antes de perguntar para o Leonardo, quero falar o seguinte: na experiência do profissional do Leonardo, ele já trabalhou como engenheiro civil, como coordenador de obras e orçamentos, ele já trabalhou como gerente de contratos, sócio proprietário, e numa prefeitura, ele já trabalhou como diretor de departamento de engenharia e obras. E essa pergunta que eu vou fazer para ele agora vem bem nessa experiência que ele teve em gestão pública. Leonardo, qual a importância da revitalização e preservação dos espaços públicos com recursos próprios? Celso, a importância máxima, né? Ainda mais quando falamos de espaços públicos, né? É a praça, é a escola, é o posto de saúde, é uma área de lazer, né? Tudo isso é muito importante. Pode entrar no mérito educacional, pode entrar no mérito de saúde, né? Pode entrar no mérito de segurança. Você entra em várias áreas quando você fala da importância de preservação, revitalização de espaços públicos, né? Como você mesmo citou anteriormente, eu tenho uma experiência nessa área, né? Como citei na pergunta anterior também, foram feitas inúmeras obras com recursos próprios, né, de revitalização e preservação de espaços públicos, inclusive construções. Hoje é muito fácil você conseguir trabalhar melhorias para as comunidades, só que é fácil se você tiver o tema que a gente está conversando hoje aí também é planejamento, né? Se você tiver um planejamento, se você tiver uma fiscalização, como o professor Márcio mesmo citou, né? Então, tudo vai girar em torno da seriedade da gestão pública, mas, assim, em resumo, a importância é extrema, tem como fazer, já fiz
falo que tem como fazer porque já fiz, já acompanhei, inclusive acompanho, né, mesmo não estando atuando diretamente na administração pública, eu acompanho diariamente as obras que ocorrem em toda a região e vejo que há como fazer. Precisa ter gente capacitada para isso, né? É preciso capacitar muito bem o grupo de apoio que vai estar coordenando isso, e isso eu tenho certeza aí que o Nelson tem uma equipe bem preparada. Até complementando o que o Nelson comentou agora há pouco, da quantidade de obras que é possível fazer com recurso próprio, né? Hoje, no município que eu atuo, eu não vejo mais rua a ser pavimentada, vamos dizer assim, tem muita rua, né? E boa parte delas foram feitas com recurso próprio, né? Eu cito um exemplo que a metodologia que a gente utilizou aqui teve uma redução de custos de 40%, né? Não só por ser próprio, mas também por ter uma equipe muito bem qualificada, uma mão de obra local, né? Valoriza a mão de obra do município, valoriza os funcionários do município que merecem ser valorizados, né? E eu acho que o que eu conseguiria complementar aí e acrescentar para vocês vai muito além, a gente poderia passar a noite inteira falando sobre isso, né? Mas é extremamente importante, tem que existir isso no governo, numa gestão, a sua preservação. Hoje, os nossos jovens, as crianças, elas precisam entender da importância que aquele espaço que está sendo destinado para ele teve um investimento e precisa ser feito com seriedade. Seria basicamente isso. Ok, Leonardo. Obrigado por suas considerações. Ficam claro que nesta nossa conversa sobre dinheiro público, como ele é investido, ficam 3 palavras que nos destacam bastante: planejamento, organização e fiscalização. 3 palavras que aparecem com muito destaque na fala dos nossos 3 convidados desta noite. E é muito sério, é preciso levar com muita seriedade esse assunto do dinheiro público, como ele é investido. Agora, nós tivemos várias interações dos nossos participantes das redes sociais, vários comentários, vários elogios, a maneira como foi tratada, a seriedade como foi tratada, como foi conversada essa nossa live. Então, eu vou convidar a cada um dos nossos convidados, ao Nelson, ao Leonardo, ao Márcio, para que façam as suas considerações finais. Lembrando e deixando bem claro que a ideia dessa nossa live não é esgotar um assunto. A ideia é conversar sobre, deixar algumas coisas no ar para que nós pensemos sobre isso. Para que cada um de nós, de você que mora aqui na Vitória, de você que visita a nossa cidade, de você que está nos acompanhando pelas redes sociais, que você pense sobre o assunto. As contribuições foram muito sérias, muito ponderadas, muito específicas, muito bem fundamentadas, como vocês muito bem perceberam. E eu peço, então, agora que cada um dos nossos 3 convidados façam as suas considerações finais. Nelson Pedroso, suas considerações finais sobre o assunto dinheiro público, como ele é investido. Isso, Celso, como o amigo bem lembrou, se é para deixar uma mensagem, eu queria fazer um gancho no que o professor Márcio colocou, que são as nossas 6.000 crianças que hoje se encontram dentro das escolas públicas. Que todo o recurso colocado na escola pública é investimento. E a gente não pode falar de educação simplesmente como educação, porque educação é um conjunto de princípios e valores que a gente traz de casa também. Agora, a gente tem que começar a falar de um sistema de ensino que priorize a educação e o sistema de período integral, aonde a escola não seja só aquela escola em que o aluninho está olhando um para a nuca do outro, que seja aquela escola que o meu filho hoje estuda, que eu estudei, que os meus pais estudaram. Então, assim, a gente precisa se preocupar mais com a escola, porque ali está o nosso tesouro, ali está o nosso futuro, que são nossas crianças. E agora, fazendo um gancho a respeito,
dos 212 milhões, que é o nosso orçamento corrente, eu coloquei na outra fala assim que é dever do legislador fiscalizar, do nosso vereador, mas esses dados e a fiscalização deve ser um exercício de todos nós cidadãos, porque são dados que nós encontramos tanto no portal da transparência do município quanto no Tribunal de Contas do Estado. Então, é muito importante que nós façamos a nossa lição de casa, porque somos cidadãos apaixonados pelo município e as coisas começam a funcionar a partir dessa ferramenta que é a fiscalização. Então, precisamos sim fiscalizar. E a educação é o nosso carro-chefe. Não existe, se nós não se preocupar em um melhor ambiente escolar, em melhores estruturas de escola, em valorização dos profissionais que estão ali dedicados aos nossos filhos, às nossas crianças, o gasto vai ter que ser lá na frente em presídio, em outras situações a quais a gente não quer. Então, assim, investimento massivo em educação, com muita organização, planejamento, é extremamente importante. Uma boa noite. E o toque é o seguinte: temos que fiscalizar, sim. É tarefa do legislador, mas é importantíssimo para que todo munícipe faça, como lição de casa, porque esse é o princípio da cidadania. Boa noite. Obrigado, Nelson, por essa sua fala. Convido agora Márcio Fernando Tsic, suas considerações finais e seu boa noite a todos aqueles que nos acompanharam nessa Nelson em Live. Primeiramente, quero agradecer a cada conterrâneo, colega de profissão, os professores, professoras, né, que interagiram através dessa live e contribuíram para essa discussão que é de suma importância e, como bem lembrado, professor Celso, não se esgota aqui, é apenas o percursor, é uma conversa percursora. Através dessas conversas, nós temos que ampliar muito mais no campo das ideias e discutir orçamento público e, principalmente, numa área que o próprio legislador já colocou na Constituição Federal, que é prioritária, que é a área da educação. Né? Nós, professores, sabemos o que nós enfrentamos no nosso dia a dia para levar a educação com qualidade para os maiores patrimônios que nós temos, que é os seres humanos, aquelas crianças que nós atendemos, nossos alunos. E fazemos isso com muito amor, o que demonstra o alto índice de aprovação que a União da Vitória tem aí nos índices oficiais em relação à qualidade da educação. Com todas as limitações que enfrentamos no nosso dia a dia, a dedicação do professor, né, o empenho, né, a abnegação dele, nós ainda conseguimos produzir uma educação de qualidade. Claro que precisamos melhorar muito, precisamos otimizar o recurso, como falamos anteriormente, né? Porque todas as mazelas de uma sociedade perpassam por uma educação que não tenha, que não seja levado a sério, né? Todas as mazelas, na área social, de segurança pública, de saúde, perpassa por uma educação onde não esteja elencado todos os princípios que já está na lei, né? Mas muitas vezes fica apenas no campo do discurso, principalmente nessa época a qual nos encontramos, que é o período eleitoral. Passado o período eleitoral, sabemos muito bem que aí a realidade é índice de folha, que a realidade não há recurso, né? Mas no campo do discurso eleitoral resolve-se todos os problemas do mundo. Por isso é importante essas discussões, essa conversa, e sempre ressaltando, salientando que a educação resolve todos os outros problemas, mas ela precisa ser estruturada, e não só no campo conjuntural. Ela precisa de estrutura, ela precisa um olhar sério para a educação.
para que possamos avançar enquanto sociedade. Então, seria essa a minha participação. Agradeço imensamente ao Nelson Pedroso por nos oportunizar esse diálogo, essa conversa, e União da Vitória tem que ser do tamanho dos nossos sonhos. O meu muito obrigado a todos. Nós agradecemos a sua presença, a sua participação, professor Márcio Fernando Tzic, e agora, Leonardo Rodrigo Ecavei, suas considerações finais, seu boa noite, aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais, nessa nossa conversa, nessa nossa Nelson em Live. Muito bem, Celso. Eu queria, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar dividindo o espaço aí com pessoas tão bem qualificadas para debater sobre o dinheiro público, sobre a educação, conforme o professor Márcio mesmo citou, certo? E como o Nelson, o professor Márcio também citaram, isso não acaba aqui, né? Isso tem que fazer com que todos nós, munícipes, cidadãos, tenhamos um senso crítico de cobrar, de buscar o que está acontecendo, como deve acontecer. Né? Eu achei extraordinária essa nossa conversa, fiquei muito contente. Parabenizar, né, o Nelson, parabenizar também o professor Márcio pela excelente conversa. Você também, Celso, queria te parabenizar aí por conduzir muito bem essa nossa conversa hoje também, né? E agradecer. E o que eu puder estar contribuindo aí, fico aberto a perguntas, sugestões, e seria isso. Boa noite a todos, muito obrigado, e até a próxima. Nós agradecemos, Leonardo Rodrigo Ecavei, pela sua participação nessa nossa Nelson em Live, e lembramos a todos vocês que será criado um grupo no WhatsApp para quem quiser receber as informações sobre as lives e coisas nesse sentido. O link vai estar na descrição desta live. Então, entre lá no link, clique, participe do grupo, fique sabendo antecipadamente. E também já aproveite e participe nesse grupo com sugestões para as próximas lives. E eu convido a todos vocês para a quinta Nelson em Live, quinta-feira que vem, 3 de setembro, às 19 horas. Estão todos convidados, desde já agradecendo àqueles que participaram conosco nas redes sociais desta noite, para que em semana que vem, quinta-feira, 3 de setembro, estejam conosco para participar. E agora, para encerrar essa nossa noite, eu volto a palavra para o nosso colega Nelson Pedroso. Então, para encerrar, novamente, boa noite, é que eu gostaria, assim, de parafrasear um grande brasileiro, né? Um grande estadista que passou pelo país, que falava assim, ele criou o CIEPS no Rio de Janeiro, Leonel de Moura Brizola, na sua primeira gestão, no início da década de 80, que é a escola em tempo integral, que priorizava todas essas situações que o professor Márcio colocou, que a professora Solange, a prof. Berenice colocaram também como contribuição aqui, a valorização dos profissionais da educação. E assim, quando os tecnocratas o incomodavam e falavam assim, mas governador, investimento dessa forma é muito caro, ele saía sempre com uma resposta cirúrgica. Caro mesmo é a ignorância. Educação é investimento, é futuro. Então, parabéns a todos, muito obrigado a quem participou da nossa live, muito obrigado às interações, às participações, ao professor Celso, que vem com seu brilhantismo conduzindo nossas conversas, ao Leonardo, que contribuiu de forma brilhante com sua experiência profissional, ao professor Márcio, servidor, professor do nosso município de União da Vitória, que também explanou sobre previdência de forma clara, concisa, e que não ficou apenas esse debate que ele faz, enfrentamento com a gestão pública, pôde colocar para todos, porque a gente colocou aqui nessa live para o universo essas informações. E assim, lembrando, também pontuando o que disse o professor Márcio, é necessário conhecer a escola pública. Eu tenho meu menino Lourenço, de 9 anos, estudando aqui na Escola Clementina Lona Costa,
e lembro só, e falo o nome dessa professora, dessa escola, por conta que vejo o brilho dos olhos de cada professor e sei que essa é uma realidade de todas as escolas de União da Vitória. Então, uma boa noite a todos, que a gente possa ter um fim de semana maravilhoso com nossas famílias. Muito obrigado. Nelson em live, quinta-feira, 3 de setembro, 19 horas. Contamos com a sua participação em mais uma Nelson em live. Olá, amigos. Sou Nelson Ronaldo Pedroso, casado com Jaqueline, pai do Lourenço, tenho 34 anos, sou empresário, cidadão de União da Vitória e tenho um imenso orgulho de viver ao lado do nosso povo trabalhador. A minha vida na política se iniciou no movimento estudantil, o que me ensinou a ser politizado e agir com racionalidade, sempre na busca e na luta por aqueles que precisam ser ouvidos. Participei ativamente das últimas 2 eleições municipais, buscando representar o povo como vereador. Obtive uma expressiva votação, o que me permitiu, nos anos de 2013 e 2014, assumir o mandato e sempre com muita responsabilidade trabalhar na elaboração de leis e principalmente fiscalizar em prol da população que mais necessita. Toda essa experiência somada nos traz até aqui com um profundo conhecimento e com a certeza de representar a União da Vitória. Com toda a experiência política que adquiri ao longo desses anos, hoje me coloco como pré-candidato a prefeito do município de União da Vitória, para fazer a diferença mesmo. Em primeiro lugar, ouvindo a população, compreendendo os problemas, para que as soluções sejam eficazes a curto e a médio prazo. Uma cidade desenvolvida necessita de empregos, de política de geração de renda, e é isso que efetivaremos na nossa jornada como gestor, com um olhar para a necessidade de todos, levando em consideração as características de todas as localidades de nossa querida União da Vitória. A vida saudável de todos os munícipes necessita de um programa efetivo de saúde pública, com atendimento humanizado que acolha aqueles que necessitam de ajuda. Para a educação, deve-se prever o princípio da equidade, buscando a valorização de professores e funcionários, sempre focado no fortalecimento de todo o processo de aprendizagem, além de diversos programas que busquem uma escola de qualidade e plural. Uma política inclusiva se faz com a população, com as diferentes gerações, ouvindo a todos. Esse é nosso projeto e nossa busca. Da criança ao idoso, o foco deve ser em programas específicos. Para fazer a diferença, eu sou Nelson Pedroso, pré-candidato a prefeito de nossa União da Vitória.